Olá pessoal, aqui estamos nós de novo nesse momento virtual de ensino em virtude da pandemia. Então, com uma nova estratégia, seguindo a sugestão de alguns amigos, vou tentar fazer um vídeo mais curtinho, bem específico sobre o assunto diluição de soluções, tá bom? O que vem a ser a diluição de soluções? Eu tenho uma solução que aqui está pronta e eu adiciono apenas solvente a ela. Por quê? Eu estou querendo torná-la menos concentrada ou mais diluída, que é o termo. Então eu tenho, por exemplo, um suco aqui pronto. Se eu pegar esse suco que está prontinho e adicionar mais água, colocar mais solvente e homogeneizar, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma quantidade daqueles componentes do suco, só que agora com mais água, com um volume maior do meu solvente. A gente diz que esse suco está mais fraco, não é isso? Esse suco está mais fraco, quimicamente falando, ele está menos concentrado ou mais diluído. Isso é diluição de soluções, tá bom? Então, vamos usar menos esse quadro hoje. Vamos daqui direto para o nosso laboratório, que é a minha cozinha, para a gente entender um pouquinho melhor isso, tá bom? Aí no final desse encontro, a gente encerra com uma explicaçãozinha rápida da fórmula que a gente vai usar para quando fazer umas continhas de alguns exercícios lá no nosso encontro síncrono da semana que vem. Então galera, vamos preparar aqui agora um guaraná natural. Nada muito complicado, todo mundo está acostumado a fazer em casa. O rótulo original ele indica fazer uma proporção de uma parte do guaraná concentrado para 8 partes de água. Só que o nosso copo é pequeno e eu também gosto dele bem mais docinho, o que não é nada saudável, mas é só para a gente fazer um teste aqui. Eu vou colocar uma parte de guaraná. Aqui está 100 ml de guaraná, não sei se dá para ver aí. Então, para 3 partes de água, eu vou diluir esse guaraná concentrado. Então, 100 ml para 3 partes, então eu vou colocar mais 300 ml de água, somando um total de 400 ml. Pronto, aqui está. Esse é meu copo medidor. Fiz a mistura. Vou agora homogeneizar. Beleza. Meu suco de guaraná está pronto. Eu vou colocar um pouquinho aqui no copo para provar. Aqui está. Bem gostoso. Agora vamos ao que interessa. A concentração desse guaraná aqui está diferente daqui? Pelo que nós conversamos em nossa aula síncrona, nosso encontro online, bem, é claro que não, senão a gente ia pegar uma garrafa de 2 litros de Coca-Cola, colocar num copo e o gosto aqui seria o mesmo. Não está diferente porque a proporção entre os componentes daquela mistura se mantém a mesma. A quantidade diminui, mas proporcionalmente a relação entre eles continua sendo a mesma. Por exemplo, se eu tenho uma solução 100 gramas por litro e eu tenho 1 litro dessa solução, eu tenho 100 gramas de soluto em cada 1 litro de solução. Se eu viro metade dela num outro recipiente, eu vou ter agora 100 gramas por litro ainda, só que eu vou ter 50 gramas de soluto em cada meio litro de solução. Mas a proporção 50 gramas para meio litro é a mesma que 100 gramas para 1 litro, beleza? Por ser a mesma proporção, por ser a mesma concentração, a concentração aqui vai ser igual a daqui. Por isso que o gosto é o mesmo. Se eu beber direto aqui, vai ter o mesmo gosto do que bebendo direto aqui. Beleza? Agora, o que vem a ser diluição de soluções? Olha só, eu tenho aqui, eu vou reduzir o volume para 200 ml. Pronto, eu tenho aqui 200 ml do meu líquido, não sei se dá para ver. Bem, agora o que eu vou fazer? Toda a quantidade dos componentes dessa mistura aqui está contida em 200 ml. Eu vou acrescentar agora apenas água. Todos os componentes aqui presentes continuarão nas mesmas quantidades. Eu vou acrescentar apenas o meu solvente, no caso a água, até 400 ml, ou seja, eu vou dobrar o volume. Passei um pouquinho, mas não tem problema. O que importa aqui é a questão didática. Suponhamos que eu coloquei exatamente 400 ml. Eu passei um pouquinho, repito, mas suponhamos que tem 400 ml. As mesmas quantidades
dos componentes que aqui tinham continuam iguais, só que eu aumentei o volume do meu solvente, no caso da água. Então, a concentração do meu guaraná natural, vamos supor que a substância, o soluto, seja o guaraná natural, a concentração do meu guaraná natural agora passou a metade. Aquela quantidade toda dos componentes estava contida em 200 ml, aquela mesmíssima quantidade agora está contida em 400 ml, ou seja, proporcionalmente não está mais igual, porque eu acrescentei solvente, eu fiz uma diluição da minha solução, tá certo? E aí as continhas necessárias para a gente entender melhor isso estão no decorrer desse vídeo. Mas o importante é, o que é a diluição de soluções? É a gente pegar uma solução que está pronta e acrescentar apenas solvente. A partir do momento que a gente acrescenta solvente, a proporção entre soluto e solvente vai mudar. Vai mudar como? Vai ter menos soluto em relação ao total de solvente, porque eu adicionei solvente. Beleza? A gente diz que a solução está menos concentrada ou mais diluída, por isso diluição de soluções. Agora eu vou dar uma mexidinha e o meu suco naturalmente vai estar mais fraco. Vou beber agora direto no copo, tá? Ainda gostoso, porque eu fiz bem concentrado, mas nitidamente mais fraco. Tá certo, galera? Obrigado, vamos dar sequência aqui. Então, galera, a concentração de uma solução, ela sempre representa, em praticamente todos os tipos de unidades de concentração, a quantidade do soluto, aquele que está em menor quantidade, em relação ao total da solução. Então é sempre essa relação, soluto com solução. Quanto de soluto para um volume, um determinado volume de solução. Então, vamos pegar como exemplo a concentração molar, ou concentração em quantidade de matéria, que é em mol por litro. Então eu tenho a concentração molar, ela é igual a o número de mol do soluto dividido pelo volume total da solução em litro. Volume da solução em litro, número de mol em mol. Beleza? Então, se eu quiser destacar quanto que tem de soluto ali dentro, molaridade dividido por 1 é a mesma coisa, né? Então, ó, 1 vezes N, eu tenho N. N que é o meu número de mols. Ele vai ser igual a molaridade vezes o volume. Molaridade vezes o volume. Molaridade porque eu usei concentração molar como exemplo. Mas pode ser qualquer concentração. Então eu vou colocar um C de concentração. Vai ser a concentração daquela solução vezes o volume. Então, o número de mols, ou a quantidade de matéria do meu soluto, vai ser igual a concentração da solução, que no caso é em molaridade, vezes o volume de solução. Então, pensem comigo. Se eu faço uma diluição, a gente já viu que é uma diluição de soluções. Eu pego uma solução que está pronta, como eu vou diluí-la? Eu vou acrescentar solvente. Então eu vou aumentar o volume da solução, mas mantendo a mesma quantidade dos componentes ali contidos antes, do soluto. Então, ó, qual é o número de mols do meu soluto no início da solução? Concentração dela no início, vou chamar de CI, concentração no início, vezes o volume no início. Beleza? Só que no final, quando eu adicionar o meu solvente, por exemplo, se eu adicionar água numa solução aquosa, eu vou mudar a quantidade de soluto? Muito bem, a resposta é não, eu só adicionei água. A quantidade do soluto é a mesma. Então, vai ser o seguinte, ó. Vai ser igualzinho a quantidade de soluto no final. Que é o quê? Concentração no final. Vou chamar de concentração F, concentração no final, vezes o volume no final. Repetindo, o número de mols, ou a quantidade de matéria do meu soluto numa dada solução, é igual a concentração dela vezes o volume dela. Como o número de mols não muda se eu faço uma diluição, se eu acrescento solvente, o número de mols no início, vou até colocar aqui, ó, o número de mols no início é igual ao número de mols no final. Se o número de mols no início é igual ao número de mols no final, concentração inicial vezes volume inicial será igual a concentração vezes volume final. Portanto, com essa formulazinha simples, a gente consegue fazer cálculos diversos em exercícios relacionados à diluição de soluções. Se eu tenho a concentração inicial, se eu tenho o volume inicial
E se eu tenho a concentração final, por exemplo, eu sei exatamente qual vai ser o volume no final. Então eu sei quanto eu devo adicionar de solvente para chegar àquela situação, problema que me foi apresentada. Esse é um exemplo, a gente tem vários exemplos. Por exemplo, eu quero chegar numa solução final com concentração 2 mols por litro. Concentração 2 mols por litro. E eu vou preparar 1 litro de solução, vezes 1. Essa vai ser a situação no final. Eu vejo no problema qual é a concentração daquela solução que eu tenho e, portanto, eu descubro, minha única incógnita, descubro qual o volume inicial dessa solução que eu tenho que utilizar. Beleza? Então, essa é a formulazinha simples que a gente vai usar em vários exercícios em nosso encontro síncrono sobre diluição de soluções. Tá certo? Beleza, galera. Valeu! Então, só pra gente encerrar, combinado agora é um videozinho mais curto. Agradeço pela presença de vocês aqui nesse momento não síncrono ou assíncrono no YouTube. É sempre um prazer estar com vocês. Um beijo, até a próxima e até o encontro síncrono. Tchau, tchau. Valeu!